Fala rapaziada, Bruno Borges da Brasil Bodybuilding News na área. Já vai deixando aquele like no vídeo e bora para as notícias de hoje. Amigos, e bora começar os temas do vídeo de hoje falando sobre o duas vezes Classic Olympia Breon. O Breon que ontem anunciou em seu canal no YouTube que realmente esse ano decidiu competir pela 212, saindo da categoria Classic Physique. O Breon, que aos 45 anos de idade, continuava figurando no topo da Classic Physique, porém, quer se testar na 212 e ver como seu corpo responde, podendo estar mais pesado. Sinceramente, eu acho que essa não foi uma boa decisão para ele, pois na Classic ele figurava no topo da categoria. Já na 212 eu acho que será muito difícil o Breon figurar em um top 6 Olympia. Mas e para vocês, concordam que o Breon deveria ter continuado na Classic? Comentem aí. Ainda falando sobre a Classic Physique, o Kaique Pro neste final de semana, lá nos seus stories, revelou que iniciou a sua preparação de forma oficial e agora vai começar a secar rumo à sua estreia na Classic Physique. Por enquanto, o show que o Kaique vai fazer ainda é um segredo. Inicialmente, a ideia era fazer um Detroit Pro, mas depois que vazou a informação ano passado, não sabemos se o plano se manteve ou se ele fará outro campeonato. Lembrando que há possibilidade também de vermos Kaique Pro contra Ruff Diesel, contra Josema, contra Michael Dabu no Pittsburgh Pro, caso o Kaique suba neste evento também. Então, bora ficar de olho e já comentem aí. Estão ansiosos para ver a estreia do Kaique Pro na Classic Physique? Comentem aí. Aproveitando o assunto sobre a Classic Physique, bora falar sobre um assunto que repercutiu bastante neste final de semana, envolvendo o Ramon Dino. É inegável que em 2024, o Ramon não teve um ano tão bom quanto teve na temporada de 2023. Afinal, ele saiu de um top 1 do Arnold Classic Ohio e top 2 Olympia em 2023 para top 2 Ohio e top 4 Olympia em 2024, apresentando físicos inferiores, o que levou ele a ser bem criticado nos meses seguintes. Com certeza, o Ramon precisa melhorar a questão das suas poses e voltar a acertar na finalização. Mas uma tendência que está acontecendo é que parece que virou moda criticar o Ramon e ficar encontrando mais e mais defeitos para apontar sobre ele. Alguns que nem fazem tanto sentido assim. Viralizou neste final de semana um vídeo lá no Notícias Maromba com a opinião de uma árbitra NPC chamada Clayce Bianchi. Lá no Bodycast, neste podcast, a árbitra disse coisas como o Ramon ter perdido a sua linha de Classic Physique, que ele cresceu demais e ganhou volume no geral e não tem mais a cintura fina, e também destacou o erro de poses do Ramon nos últimos anos. Entretanto, pela primeira vez nos últimos meses, nós vimos o público defender o Ramon nos comentários, falando que não concorda com essas falas da árbitra em relação à linha e cintura fina. Tiveram vários comentários mesmo, falando que até que concordam com a questão do Ramon em errar nas poses, mas que falar que ele perdeu a linha Classic Physique por crescer demais não faz tanto sentido, pelo menos foi isso que muita gente deixou lá nos comentários do vídeo. Essa foi a primeira vez realmente nos últimos meses que nós vimos a opinião pública defender o Ramon, como vocês viram aí nos prints dos comentários. Mas agora, confiram só vocês o que a árbitra falou e não deixem de comentar as suas opiniões. O Ramon, ele era pobre, né, financeiramente, e ele se destacou já de cara, que a genética dele é muito boa mesmo. Só que ele sempre, desde que ele começou, ele tinha ajustes a fazer, né? Sempre quando ele começou, tinha ajustes a fazer. E ele foi, uma das coisas que ele precisava de mais tamanho, né? Só que ele precisava de tamanho em lugares específicos. E ele ganhou tamanho quase que num geral. Uhum. E o que o Classic Physique precisa? Cintura fina. Se tu não cuidar da tua cintura, tu vai parecer quadrado, né? Tu vai parecer uma porta em cima do palco. Então, ele precisava ganhar mais volume perto dos outros atletas. Ele ganhou esse volume, só que ele ganhou esse volume num geral. E daí ele foi meio que perdendo a linha do Classic Physique. Pra mim, como árbitra, né? Pra mim, uma leiga árbitra, né? Leiga árbitra. Eu acho que ele já não tem mais a linha de Classic Physique. Ele teria que mudar bastante a linha dele. Porque ele não poderia, digamos, mais ganhar muito tamanho de ombro, bíceps e tríceps. Ele tem que achar uma forma de alargar a linha da dorsal dele, mas sem ganhar muito volume, é só alargar, né? Largura de dorsal. Para ele ficar bem simétrico, para ele ter uma expansão boa de dorsal. Então, às vezes, tu fala, precisa de mais tamanho, mas tamanho em qual lugar? Qual músculo? Pode passar mais rápido aí. Vamos ver se a gente pega todos eles juntos. Então, eu acho que esse é o Sebum. Esse é o Sebum que tá ganhando há quantos? 5 anos? 4? 5? Agora ele se aposentou, né? Eu acho que não se aposentou, acho que ele volta. Eu acho que não foi pro bodybuilding. Eu teria que voltar. Só nessa apresentação dele dá pra ver a leveza que ele tem. Vocês pedem leveza na categoria Classic Physique? Não.
Só que a gente quer que o atleta forme a pose como se não estivesse fazendo nada. Pode parar aí. Essa pose, na verdade, não tem no Classic Physique, né? Que ele tá fazendo uma expansão de dorsal. Eles inventaram. Eles colocaram a pose ali. Digamos lá, eles iriam ser prejudicados porque montaram essa pose? Não. Só que só nessa pose. Até porque ali eu acho que é só um guest pose. Não, é uma apresentação deles ali, né? E só nessa pose a gente já vê algumas falhas, isso que não tem a pose de dorsal na Classic Physique, mas daí a gente já vê o que o Ramon precisa melhorar, né? Ó, os cortes deles, os cortes dos dois são cortes profundos, os dois estão bem fibrados, né? Os músculos bem separados, uns músculos densos, densidade muscular eles têm. Então, ó, os dois têm densidade, os dois estão bem fibrados, os dois estão bem marcados. Só que o Ramon, ele perde no tamanho de expansão. Na largura. Na largura, expansão, né? de ombro a ombro. Ele tem pouca estrutura óssea. Pouca estrutura. Só que aí ele vai ter que... A única ajuste que ele teria que fazer é colocar essa largura na expansão de dorsais, né? O dorsal dele expandir. E ele comete bastante erro nas poses. Vamos achar um deles posando. Ele não posa muito bem. Não. Que foi até, acho que não lembro se foi o ano passado ou o ano retrasado, que foi bastante comentado, que por ele ser um atleta profissional, já não poderia cometer, né, uns erros assim de pose. Um erro amador, entre aspas. Um erro amador. E eu concordo com isso. Por quê que eu concordo? Porque os atletas amadores estão se espelhando neles. Né? Qual é, no Classic Physique, um dos grandes espelhos para juventude, né, é o Ramon. Uma porque ele veio, né, de baixo e conseguiu chegar no topo, né, e daí ele já é um espelho, e outro pelo físico, né, dele, por ele ser muito jovem. Então ele é um espelho. Só que ele tá sendo um espelho, às vezes, nas poses erradas. Então eu acho que, por exemplo, ele não poderia errar dessa forma por ele ser um espelho aos novos atletas que estão começando. Então um atleta profissional tem que ter ainda mais disciplina, com certeza. Muito mais disciplina. E só que a grande... que estão apostando bastante é nesse outro atleta ali do cabelo claro. Pro ano de 2025, é uma grande aposta nele. O que tu vê de diferença dele pro Ramon? Se for pegar, digamos, em tamanho, né? Tamanho muscular. O Ramon ganha dele disparado, porque ele é bem menor. Só que ele é muito mais simétrico. Porque tamanho não é simetria, né? Ele é muito mais simétrico do que o Ramon. Principalmente fazendo as poses. Bem mais simétrico que o Ramon. Só que tem outros atletas brasileiros agora que estão vindo com tudo, né? Sim, tem uns aí que estão surgindo com uma genética, um potencial incrível, né? Tem um, acho que ganhou o cartão profissional, não sei se não foi esse ano, o Meneghetti, né? Alguma coisa assim. Um físico muito bom, que ele precisa de um pouco mais de volume. Só que um volume exatamente como ele tá. Com a simetria que ele tá. Sem perder a simetria, a proporção. Um pouco mais de volume. As poses dele são perfeitas. Se colocar ele posando do lado do Sebum e comparar só pose dos dois, vai ficar tipo assim, ó, se fosse por pose, pra qual que eu daria? Porque as poses deles são muito boas. Os dois são bons. São bons nas poses, porque o Sebum, ele é ótimo nas poses. Ele faz as poses como se ele não estivesse fazendo nada. Sim. Né? E aí também tem, acho que uns 2, 3 mais atletas que também, com certeza, vão se dar muito, muito bem esse ano agora, porque estão melhorando bastante. Né? Tem o Zancanelli, tem o... Ai, de nome eu sou ruim. Não lembro. Mas eles são atletas, e tem vários deles que daí agora também já foram convocados pro Arnold Ohio. E o Ramon, ou ele teria que refinar muito o físico dele, né? Ou ele passar para o bodybuilding. Aí o que acontece? Que ficam falando também, né? Que não é uma coisa, totalmente certa também de falar. Mas daí seria outra coisa. Porque ele vai passar pro bodybuilding. O treinamento seria outro, né? Hardcore, o uso de tudo que é coisa, né? Dieta, tudo seria 100% muito mais puxado para ele. Seria, com certeza, se ele mudasse. Ele faz um corte desse último aqui também. Só que ele tem que ver o que vale a pena pra ele, né? A única pessoa que tem que ver o que vale a pena pra ele é ele. Ou ele refinar o físico, quer refinar o físico dele, né? E detalhar mais ele voltar a ser um atleta Classic Physique. Porque ele não tem mais um físico de atleta Classic Physique. Então ele... Tá indo mais pra Open mesmo, indo mais pra Open. Ele ganha porque, né, a densidade dele é boa, os cortes dele são bons, né? Então ele se destaca. Botar 100 lá, ele vai se destacar. Ele não é um atleta que não se destaca. Só que o físico dele parece que tá num meio termo, parece quando o atleta começa. Mas o que tu acha? Ele seguindo nesse ritmo, tu acha que ele vai decair mais ainda? Se ele não mudar, ele pode decair mais ainda. Que é uma pena, né? Porque o atleta já tá lá em cima. E é isso aí, rapaziada. Por hoje é só. Esperamos que vocês tenham curtido o vídeo. Já vai deixando aquele like, sempre ajuda muito na divulgação do vídeo. Se inscreva no canal ativando o sininho. E é claro, deixem suas opiniões sobre o vídeo. Tamo junto, rapaziada. E até o próximo.